Olá, eu sou Bruno Cipriano e vou apresentar sobre os fundamentos da Design Science. Eu faço parte da equipe 1, composta por André Ribeiro, Antônio Andirelso, Bruno Cipriano, Eric França, Juliana Nunes e Silvano Júnior, e pretendendo responder qual é a importância da Design Science para a transferência de tecnologia da academia para a indústria. Nossa apresentação, vamos falar sobre o contexto histórico, sobre Design Science, sobre Design Science Research, onde a Design Science se encontra em relação às outras ciências, e iremos concluir nossa pergunta. Desde seu surgimento, a humanidade sempre precisou construir objetos e conhecimento para resolver seus problemas. Este conhecimento e objetos serviram de base para a construção de outros ainda melhores. E assim as sociedades antigas conseguiram progredir para o que temos hoje. Por exemplo, ainda existem muitas pontes romanas que ainda estão de pé e todas elas possuem uma estrutura de arco feita com blocos de concreto. Isso indica que os romanos ainda um dia descobriram a estrutura arqueada, como fazer blocos de concreto, como fazer o concreto, e conseguiram juntar todas essas peças para resolver seu problema de atravessar grandes rios em segurança. No século XV, com o surgimento das metodologias científicas das ciências naturais, a produção de conhecimento das ciências básicas se tornou ainda mais rápida e confiável. Mas não era uma forma boa o suficiente para resolver os problemas mais práticos, como aplicar esse conhecimento adquirido para tornar as ferramentas ainda melhores e demais soluções de engenharia. Da Vinci foi uma das pessoas que sofreu com esse problema quando precisava construir suas invenções, e ele perguntava-se se existiam soluções melhores para projetá-las. Em 1969, Herbert Simon publicou um livro que ficou conhecido como o mais influente no campo de estudo. O livro de Simon, The Science of the Artificial, foi publicado pela primeira vez em 1969 e introduziu a expressão Science of Design, que mais tarde foi renomeada para Design Science. Simon diferencia o natural do artificial, em que este pode ser entendido como algo que foi produzido ou inventado por seres humanos. Ele define que design consiste na atividade de realizar mudanças em um determinado sistema, transformando situações para alcançar melhorias. A atividade de fazer mudanças é realizada por um ser humano que, para isso, aplica o conhecimento para criar, ou seja, desenvolver artefatos que ainda não existem. E artefatos podem ser entendidos como coisas que são feitas pelo homem. Elas podem ser coisas físicas, como uma ferramenta ou um prédio, ou coisas abstratas, como um método ou um modelo. Um artefato pode ser pensado como um ponto de encontro, uma interface nos termos de hoje, entre o ambiente interno, a substância e a organização do próprio artefato, e um ambiente externo, um ambiente em que ele opera. É a organização dos componentes do ambiente interno para atingir o objetivo em um ambiente externo específico. Em 1990, quando Takeda et al., mesmo sem citarem Simon, publicaram o primeiro artigo que buscava formalizar um método para o desenvolvimento de pesquisas voltadas ao design. Este método, posteriormente denominado Science Design Cycle, inspirou Marsh and Smith e Vainavi Kuechela a desenvolverem Design Science Research, um método de pesquisa que operacionaliza estudos baseados em Design Science. E por fim, Home, em 2003, propôs que Design Science fosse utilizado como princípio norteador para pesquisas em áreas organizacionais. E Van Aken, em 2004, defendeu o uso do Design Science como uma opção para melhorar a relevância das pesquisas realizadas na área de gestão. Quer dizer, o Design Science ele, se desenvolve e ao mesmo tempo ganha grande importância na academia. E a definição formal de Design Science que estamos adotando é de Wieringa, em 2014. O Design Science é o design da investigação, é o design e a investigação de artefatos em um contexto. Os artefatos que estudamos são projetados para interagir com um contexto de problema a fim de melhorar algo nesse contexto. E para entender o Design Science, também precisamos entender como ele é construído. Esse diagrama de Venn descreve como um paradigma de pesquisa é construído com 3 elementos básicos. A epistemologia, ou seja, o que é a verdade, como algo pode ser conhecido. A ontologia, qual a natureza da realidade. E a axiologia, quais são os valores fundamentais. Como O e Fuyang colocaram, o que é considerado uma abordagem aceitável para a ciência em um paradigma não é aceitável para outro paradigma devido às diferenças filosóficas. Ou seja, cada paradigma é construído com esses pressupostos como base, e eles não podem se misturar. Um paradigma não pode usar a abordagem metodológica
de outro paradigma para não gerar inconsistências. E conforme vimos de aula, esses são os 4 paradigmas que são usados para a construção de artefatos no Design Science: o positivista, o construtivista, a teoria crítica e o pragmático. Só que de acordo com Owen e Fayane do slide anterior, o uso de vários paradigmas, vários métodos e valores de paradigmas diferentes causa inconsistência no seu projeto de pesquisa, além de dificultar a avaliação por pares no seu desenvolvimento do seu projeto científico. Ele vai à frente com mais detalhes dessa questão. E a definição que estamos usando para Design Science Research é tirada de Brook, Ebner e Maed em 2020. Design Science Research é um método de resolução de problemas que busca conhecimento através da criação de artefatos inovadores, com ênfase nas palavras método, que é um conjunto de regras e processos para se atingir um objetivo, resolução de problemas, que se remete ao paradigma pragmático do slide anterior, artefatos, que são coisas feitas pelo homem, e inovadores, que se refere ao mercado, ou seja, algo novo que foi lançado para o mercado e alguém comprou. Esta figura é uma adaptação do framework de Hebner em 2004, do ciclo de Design Science Research. Essa figura tem 3 lados: o ambiente, na área do problema, que é onde o contexto do artefato será colocado para atender a necessidade de alguém, alguma organização, algum grupo de stakeholders, à base de conhecimento, de onde o conhecimento científico, que pode ser usado para o desenvolvimento do artefato, será acessado e aplicável, e a equipe de desenvolvimento do artefato, no meio, que irá construir, avaliar e refinar o artefato com base no conhecimento disponível e para atender os objetivos do ambiente, das pessoas do ambiente. Nesse ponto, nós já conseguimos ver que vários paradigmas eles se misturam. Essa base de conhecimento, a maioria das ciências de base, elas usam conhecimento positivista, um paradigma positivista, um conhecimento construído dessa forma, e o ambiente, ele possui o objetivo é atender às necessidades desse próprio ambiente, que se encaixa mais no paradigma pragmático. E simplesmente para entender o ambiente, o ideal seria também, uma das opções seria usar uma abordagem construtivista. E essa mistura já gera complicações, inconsistências, que o Design Science, a equipe de Design Science tem que estar ciente e abordar no seu desenvolvimento. Conectamos com o que vimos na aula de transferência de tecnologia na Academia Indústria. A indústria tem grande interesse em construir artefatos que possuam grande relevância para seu contexto, de forma eficiente, gastando o mínimo recurso possível. Enquanto a academia possui grande interesse em que eles sejam construídos com grande recurso científico e que sejam generalizáveis. No caso, um pragmático e o positivista. Cabe à equipe de Design Science Research escolher qual abordagem usar e quais técnicas de construção e refinamento, e terão um rigor suficiente e ao mesmo tempo devem entender a necessidade dos stakeholders e desenvolver algo para atingir o objetivo pretendido. E sobre onde a Design Science se encontra em relação às outras ciências, nós teremos esse gráfico do livro de Wieringa, 2014. Ele podemos ver nas ciências base, física, química, biologia, e também os casos de uso nas áreas de pesquisa de engenharia, consulta, psicoterapia e todas. E o Design Science ele se conta mais ou menos nesse meio aqui. Você vai ter condições teorizadas e condições de prática. Você tenta encontrar o meio termo. É meio que a teoria da virtude de Aristóteles. Você tem 2 vícios e você tenta encontrar a virtude nesses vícios. A mesma coisa na universalização da pesquisa e a descrição de caso. Descrição de caso é muito específico, você não consegue generalizar.
nessa pesquisa, e a generalização universal. Você generaliza demais, só que é muito difícil de encontrar algum artefato que seja generalizável para todos os contextos, e mesmo que ele seja encontrado, você gastaria muitos recursos para conseguir avaliar e ter certeza que esse artefato seria o ideal. Você precisaria de muitos ciclos de desenvolvimento, e aí numa equipe de Design Science ela precisa se colocar nesse meio, evitando nesses dois extremos, quer dizer, esses 4 extremos. E as Design Science elas podem ser entendidas como engenharia de software, sistema de informação, ciência da computação, engenharia elétrica, várias ciências que elas são aplicadas no caso, no contexto específico, só que elas são generalizáveis para contextos semelhantes, na medida do possível. Então a Design Science ela é uma ciência do meio, uma ciência que fica no meio entre generalização universal e os descrição de caso, e no meio entre as condições de prática e as condições idealizadas. E ela não é, de acordo com o artigo de Bakker de 2017, ela não é design, ela não é apenas um projeto para tornar algo esteticamente agradável. Ela não se entende como estudo científico de design, não apenas dos processos de design para a criação científica do conhecimento. Ela é mais do que apenas o design. A Design Science também não é a teoria do design. A teoria do design pode ser componentes precisos. Há uma consciência que teoria de design são diferentes de teoria de design science, porque a teoria de design não são tanto explicativas ou preditivas quanto são normativas. E a Design Science não são uma disciplina acadêmica separada. A Design Science abrange muitas disciplinas acadêmicas, como arquitetura, engenharia, sistema de informação, ciência da computação e várias outras. A Design Science não é um artefato de TI. A noção de artefato é outro elemento central na Design Science. É uma premissa fundamental que um design é orientado a problemas e leva a um artefato que resolve o problema, quando o artefato é introduzido na natureza. A Design Science não é a metodologia. Pensa-se que a metodologia desenvolve processos pré-definidos ou forma metódica de fazer as coisas. No campo do Design Science envolve suas próprias facetas particulares da filosofia da ciência. A Design Science parece ser mais um paradigma de pesquisa, um novo paradigma de pesquisa, do que uma metodologia de pesquisa. A Design Science não é ciência da computação. Uma definição de ciência da computação pode ser tão ilusória quanto ciência do design. A ciência da computação é uma disciplina centrada em artefatos relacionados a computadores, enquanto o Design Science é mais generalista, mais geral do que computadores. Pode-se argumentar que Design Science é o principal paradigma de pesquisa para a ciência da computação. E Design Science não é igual a Action Research. Eles possuem abordagens semelhantes. Eles são intervencionistas, envolvem resolução de problemas, envolvem avaliação e vários outros pontos. Mas existem algumas diferenças fundamentais. A Action Research é focada em resolução de problemas através de mudanças sociais e organizacionais, e o Design Science é focado na resolução de problemas pela criação e colocação de artefatos em seu contexto. A Action Research é centrada na descoberta através da ação, e o Design Science é focado na descoberta através do design. O Action Research é uma metodologia e o Design Science é um paradigma. Nós concluímos que o Design Science é um paradigma que se relaciona com vários outros paradigmas para construir um artefato que, quando colocado em determinado contexto, atenda a um objetivo específico. Enquanto isso, o Design Science Research é um método de construção, avaliação e refinamento de artefatos, que se propõe a usar um rigor científico suficiente para gerar valor para pessoas e organizações. E por fim, eu gostaria de agradecer a minha equipe, que me ajudou a preparar essa apresentação, e ao professor Fábio Queda, professor da disciplina de Transferência de Tecnologia, Academia e Indústria da pós-graduação de Ciência da Computação da UFPE.